É isso aí. É, voltando aqui para o nosso tema, o próximo tópico seria sobre plano de carreira. Temos aí o Diego, que pode dar um pouquinho mais aí de como que é isso dentro da Conversion, se eles têm plano de carreira, se isso é se está mais estruturado esse plano de carreira dentro de agência, e depois a gente traz aqui para o in-house com a visão da Natasha, do Mário, minha, da Cleo, a hora que ela voltar. Show. Cara, plano de carreira é um tema bastante polêmico, né? É uma demanda que, assim, acho que existe um paradoxo no... muitas pessoas falam em querer um plano de carreira, né? Mas quando você fala em plano de carreira, da onde surge isso daí? Surge das empresas bem antigas, né, bem tradicionais, onde a pessoa entra lá como auxiliar de alguma coisa e vai se aposentar como gerente, né? Quando você fala em plano de carreira, você está falando de uma previsibilidade de como vão ser as coisas daqui a 5, 10 ou 20 anos. E quando você vai para o Bradesco, existe isso. Quando você vai para os grandes bancos, existe isso. Quando você vai para as grandes companhias, existe isso daí. Eu, particularmente, eu não acho que isso seja uma coisa boa. Eu não gostaria de estar num lugar onde, cara, eu soubesse exatamente o que eu ia fazer daqui a 15 anos, como seria, e de uma forma muito previsível. Assim, é chato isso. Não é legal você ter um plano de carreira. Porém, quando as pessoas falam de plano de carreira, eu prefiro colocar em outra chave, né? Acho que isso é plano de carreira tradicional, uma coisa antiquada de RH, mas existe a noção de oportunidades, né? Você conseguir ter alguma previsibilidade de como você vai evoluir, né? Aí sim eu acho que é legal, porque você vai ter o direcionamento da sua carreira, né? Cara, antigamente, mais uma vez, falando de plano de carreira, a pessoa entrava e se aposentava na mesma empresa. Eu tenho um tio que entrou na Johnson & Johnson e se aposentou na Johnson & Johnson. Quem aqui está na primeira empresa? Acho que só eu. Né? Porque a dinâmica é outra, entendeu? Então, assim, o que eu vejo muito mais, o que a gente trabalha quando a gente fala de... A gente não fala mais de RH, não se fala mais de RH hoje, fala de área de pessoas e cultura, de people and culture, etc. O que a gente tem que trabalhar é com o desenvolvimento máximo do profissional, né, para ele conseguir evoluir. E aí, ou a empresa vai conseguir dar o próximo passo dele, ou ele vai sair. Você, como líder, você tem que estar contente com isso daí. E aí, acho que a gente vai falar de oportunidades, né? Então, assim, não sei se alguém tem algum ponto a falar sobre isso de plano de carreira, de oportunidades, porque acho que são as coisas um pouco paradoxais, né? Sobre in-house, acho que é o que você tem até mencionado, né? É difícil a gente ver cargos mais altos para SEO, né? Então, é difícil você ver gerente ou diretor. Engraçado, porque em outros países, né, em cargos de fora, existe lá o diretor de SEO, né? E aqui eu nunca vi, pelo menos, tá? No Brasil, um cargo desse nível de alto escalão com foco em SEO. Eu acho que vai ficando um pouco mais aberto aí no generalista, né? Então, é aquela pessoa que vai conduzir SEO, o Ads, o Social, tudo na mesma caixinha. Pelo menos é o que eu observo por aqui, né? Sim. Eu vi isso muito durante toda a minha carreira. Toda a minha carreira, eu basicamente fui a pessoa de SEO envolvida dentro de um time que fazia alguma outra coisa, mas não era somente SEO. Então, era o time de marketing, o time de desenvolvimento, o time de produto, e cada perfil que eu trabalhei de empresa, eu estava envolvido dentro de algum time. Hoje eu estou tendo possibilidade de montar um time, mas dentro das empresas é raro isso, você conseguir montar exatamente um time onde você tem uma pessoa focada em SEO técnico, onde você tem uma pessoa focada em SEO de conteúdo, onde você tenha redatores, onde você tenha desenvolvedores, tudo numa equipe multidisciplinar dentro de um time de SEO. Isso começou a acontecer agora no Brasil. Lá fora a gente vê que, quando você olha as vagas de fora, se você der uma pesquisada em vaga em Portugal, na Alemanha, na Inglaterra, você vê que tem
cargos especificamente para aquele tipo de profissional de SEO, por exemplo, especialista em SEO técnico, especialista em SEO de conteúdo, especialista em SEO e link building. Você consegue dividir esses profissionais. Hoje, dentro das empresas, é muito difícil você ter isso. Dentro das agências, eu enxergo, até a cargo de direção de SEO. Eu conheço agências que têm direção de SEO dentro dela. Se eu não me engano... eu não lembro o nome dela aqui agora, mas tem uma agência que com certeza tem um cargo de direção de SEO. Que... O Bazon ele coloca o cargo dele de Chief SEO Officer, alguma coisa assim. Mas sim, como se fosse um Chief SEO Officer. Então, que eu acho que é uma provocação para isso daí, né? Eu acho que quando a gente fala de plano de carreira, talvez até, por mais que seja um assunto batido ou antigo, ou até antiquado, como o Diego colocou em relação a RHs e coisas mais antigas, ou de empresas mais tradicionais, acho que ainda é mais fácil hoje em dia você encontrar isso dentro de uma agência, uma possibilidade de crescimento para outros tipos de cargos, né, gestão ou outras áreas da empresa dentro de uma agência do que dentro de uma empresa. Eu pulei de projeto em projeto, de um em um ano, praticamente, eu trocava de emprego. Por quê? Bom, primeiro grande motivo, lógico, o mercado está muito aquecido, então o RH toda hora está chamando a gente para conversar e o salário está cada vez mais alto. Então, pessoal, é um bom momento para trabalhar com SEO. E segundo, pela falta de perspectiva de crescimento. Você está dentro de uma empresa, você entra como especialista de SEO, você vai ser especialista de SEO para sempre. Porque, muito provavelmente, a empresa não vai querer montar um time focado em SEO. Eu tive discussões sobre isso em várias empresas que eu trabalhei, do tipo, o que vocês esperam do futuro do SEO aqui? É continuar eu sendo um especialista? Que, quando você é um especialista de SEO dentro de uma empresa, dependendo do tipo da empresa, você quase vira um consultor. Você é apenas consultado sobre o que você vai fazer para aquelas necessidades que a empresa tem. Poucas são as questões estratégicas, como o Diego falou. Por quê? Porque SEO muitas vezes passa batido pelas empresas. Ou as empresas talvez não querem ter um investimento muito alto em algo que o retorno é a longo prazo, como o Diego também já disse hoje um pouco mais cedo. As empresas querem tudo para agora. Se eu vou investir 60 mil reais num time aí de 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas, quando isso vai me trazer resultado? Se eu tivesse a resposta, eu estava rico. Essa é a verdade. Porque se eu soubesse quando o SEO traz resultado, eu ficava rico pra caramba. Né? E não sei. Pode ser que daqui a um mês, pode ser que daqui a 3 meses, pode ser que daqui a 2 anos, pode ser que daqui a 10 anos. Depende. Depende muito de N fatores. Eu acho que o SEO é um grande depende e esse depende é um grande problema para o SEO. Só para complementar esse assunto de plano de carreira, eu tenho a história que é o oposto do que está todo mundo falando aqui, né? Eu comecei na B2W, que é uma empresa que faz SEO in-house, e depois eu fui para a agência, né? Que é o oposto que todo mundo faz. E aí, por que eu saí da B2W? Justamente pelo plano de carreira da B2W. Assim, a B2W é uma empresa maravilhosa, era a empresa dos sonhos, eu queria continuar trabalhando lá sempre. Só que em 4 anos, eu entrei como estagiária, e aí eu fiquei 2 anos e quase 3 anos como estagiária, porque eles mudaram o CNPJ, então eu tive uma forma de eu continuar como estagiária lá. E aí, eu como assistente, eu ensinava os analistas pleno o que era SEO, porque eles poderiam entrar como analistas pleno, porque já estavam formados, já tinham passado as etapas. Então, eles entravam como pleno, porque eles já sabiam alguma parte técnica ou alguma parte de marketing que era suficiente, né, para preencher o cargo. E eu ensinava o que era SEO para essa galera, e eu era assistente, então ficava, gente, não cabe, assim, é um plano de carreira que em algum momento você tem que ceder. E aí, se você não cede, você vai ver uma pessoa insatisfeita, que era uma pessoa que entregava resultado, porque eu era a pessoa mais antiga do time que tinha um cargo mais baixo. Então, ficava, não tá alinhado com o que a gente está fazendo aqui para o time. Então, assim, não estou falando mal também de nenhuma empresa, pelo amor de Deus. Eu adoro, inclusive, todas as minhas amigas hoje em dia são de lá, assim. Mas, de fato, eu acho que essa rigidez da empresa tradicional ainda tem limitações que atrapalham o desenvolvimento de muitos profissionais. E aí eu saí de analista júnior para gerente de SEO, porque eu já tinha 5 anos de mercado. Então, assim, eu já conheci um monte de coisa. E aí, em agência, você tem a chance de ter um pulo maior. E eu realmente tive um pulo muito maior, porque eu fiquei muito tempo em cargos que eram considerados padrão pelo meu desenvolvimento
assim, de faculdade e todas essas coisas relacionadas, porque eu comecei em SEO fazendo biblioteconomia, depois eu fui para marketing, então eu não me formei em nenhuma das faculdades. Quer dizer, me formei em marketing, mas até eu sair da B2W eu estava me formando em marketing. E aí eles não deixavam eu pular essa etapa de seguir estagiária e terminou a faculdade, analista. E então, assim, eu acho que o plano de carreira é uma coisa a ser pensada, mas também, assim, até que ponto a gente tem que seguir a rigidez do plano de carreira e até que ponto a gente tem que acompanhar o desenvolvimento do profissional, né? Cara, é isso, né, Júlia? Plano de carreira é isso daí, né? Acho que as empresas precisam mudar acho que está mudando, né? Conseguir ver de uma outra forma e transformar plano de carreira em oportunidade, porque não faz sentido, né? Você ali como assistente, como analista júnior, poder ter pelo menos a responsabilidade de especialista dentro do time, porque um plano de carreira não comporta, né? Bem interessante essa história. Assim, eu fico pensando, se você fosse entrar no mercado, hoje não, né? Mas, cara, vou contar uma coisa para vocês. Eu abri agência porque eu não consegui emprego. E acabou dando certo. Mas eu fazia faculdade de letras, não tinha nada a ver com SEO. Hoje tem bastante gente de letras, né? E aí eu não conseguia emprego e abri agência e foi dando certo, né? Mas tem muitos profissionais, né, dentro do digital, a história do Mário, da Júlia, mas todo mundo do SEO tem uma história assim, de transição em algum momento. Acho que o Pesserini teve uma transição, né? Sim, de eu carreira bem forte. trabalhava com design gráfico no começo, aí comecei a fazer faculdade de publicidade, aí que eu fui conhecer o SEO e fui mergulhando nesse mercado aí gigantesco. Mas o que a Júlia falou é muito interessante mesmo, né? Acho que é legal ter um plano de carreira, acho que ajuda na retenção do pessoal dentro da empresa, né? Mas acho que não pode ser tão engessado assim, né? Tem que ser uma coisa que ajuda os dois lados, ajuda tanto a empresa na retenção quanto os profissionais na hora do crescimento. Né? Cléo, assim, voltou aí para nossa alegria, tem algum ponto aí para comentar sobre o plano de carreira? Eu peguei o assunto na metade, mas eu assim, antes de começar a trabalhar com SEO, de fato, eu trabalhava numa agência, só que eu era do modelo agência de mais de 12 anos atrás, que é aquele modelo de agência que você faz SEO e desenvolve, e faz o X e faz tudo, sabe? Eu era desse negócio. Então, assim, até então, eu não tive a oportunidade de me desenvolver. Mas, assim, eu era muito nova, tinha acabado de entrar no mercado e tudo mais. Das empresas que eu trabalhei, eu acho que, assim, eu consegui evoluir, acho que em 2 só. E acabou que o meu plano de carreira foi aquele negócio de, na próxima eu tenho upgrade, na próxima eu tenho upgrade, foi mais assim. Hoje, lá onde onde eu estou trabalhando, a gente tem esse plano de carreira, inclusive a gente tem as avaliações a cada 6 meses, e eu tenho feedback periodicamente com o pessoal, justamente para a gente, como que a gente vai fazer para te colocar eu abri a vaga de júnior, né? Como que a gente te tira do júnior para pleno, ou do júnior para sênior, e por aí vai, sabe? Então, a gente tem isso bem definido lá dentro, e de fato, é isso que motiva, né, o profissional, independente de qual área, seja SEO, UX, desenvolvedor, é isso que vai motivar o profissional, e é isso que eu acho que é o diferencial da empresa, ter isso bem mapeado e definido, com as metas aí para a pessoa se desenvolver e tudo mais, para tipo, não, agora faz sentido a gente te subir 1 ou 2 degraus, o que for, sabe? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, pegue seu pijama e vem com a gente.